Olá, bem-vindos à nossa exploração de hoje. Temos em mãos um texto, fundamental, o livro de Gênesis, os primeiros 50 capítulos da Bíblia. Exato. E a palavra Gênesis já diz tudo, né? Origem, nascimento, é isso que a gente vai investigar. As origens segundo essa narrativa tão antiga. Isso mesmo. E as fontes que a gente tem aqui são riquíssimas. Elas nos levam, desde a criação do universo mesmo, passando pelas primeiras famílias, sabe? Eventos gigantescos como o dilúvio. E, claro, as histórias dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, até chegar naquela saga incrível do José no Egito. E a nossa missão aqui é tentar desvendar, né? Os eventos principais, os personagens marcantes, os temas que ficam ecoando em Gênesis. Sim. Vamos falar de criação, claro, mas também do conflito, do pecado, como o texto coloca, das alianças, Deus e os homens. As intrigas familiares, que não são poucas. Nossa, nem me fale. E aquela ideia de providência divina, né? Uma mão guiando as coisas por trás. Bom, preparados para essa viagem? Com certeza, prontíssima. O começo de tudo já é, impactante. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1, né? Já estabelece essa existência e ação de Deus. Totalmente. E o texto descreve uma organização, quase uma sequência. 6 dias, luz, separação das águas, terra seca. Vegetação, os astros, os animais e, por último, o ser humano. É uma progressão do caos para a ordem, né? E esse ser humano é colocado num lugar especial, né? Criado à imagem de Deus, com uma tarefa: cuidar da criação, se multiplicar. Exato. Aí vem a imagem do Jardim do Éden. Adão do pó, Eva da costela, uma união profunda simbolizada. Uma harmonia inicial, pelo menos. Pelo menos no começo, né? Porque essa harmonia, segundo o texto, não dura muito. Vem o capítulo 3. Questiona a ordem de Deus sobre aquela árvore específica. A do conhecimento do bem e do mal. Essa mesma. E Eva, depois Adão, comem o fruto e a consequência é imediata, né? Uma mudança na percepção, vergonha, medo de Deus. É a famosa queda. E as consequências disso são enormes dentro da narrativa. Muda tudo. Muda completamente a dinâmica. A relação com Deus é descrita como quebrada, fraturada, e o texto fala de consequências bem práticas, né? Sim. Dificuldade no trabalho para o homem, dores aumentadas para a mulher no parto, tensões entre eles e a mortalidade. O ao pó retornarás. E para evitar que comessem da outra árvore, a da vida, e ficassem nesse estado para sempre, expulsos do Éden. Exatamente. É a introdução do sofrimento e do que o texto chama de pecado na experiência humana. Um ponto de virada radical. E essa tensão, essa nova realidade, já aparece logo na primeira família, Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. Um agricultor, o outro pastor, os dois trazem ofertas a Deus. Mas só de Abel é aceita, e a de Caim, não. E a reação de Caim é intensa. Raiva, ressentimento. O texto até mostra Deus conversando com ele, alertando, sabe? O pecado está à porta, mas a você cumpre dominá-lo. Mas ele não ouve, né? Leva o irmão para o campo e mata Abel. É o primeiro assassinato da história humana, segundo Gênesis. Aquela frase, a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Nossa, é muito forte. Mostra a gravidade, né? As consequências vão além do ato em si. Sem dúvida. E aí a gente vê temas como inveja, ira descontrolada e as consequências terríveis disso. Mas olha que interessante, mesmo na punição de Caim... ele vira um fugitivo. Isso, mas Deus coloca um sinal nele, para protegê-lo, para que ninguém o matasse. Essa mistura de justiça e talvez misericórdia, que a gente vê bastante em Gênesis. É verdade. E a história segue. A linhagem de Caim, mas também nasce Sete, outro filho de Adão e Eva, de quem virá Noé. E aí o cenário parece piorar de novo, né? Piora muito. O capítulo 6 descreve uma maldade generalizada. A violência tomando conta da terra, pensamentos maus o tempo todo. Chega ao ponto do texto dizer que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Pesa, né? Muito pesado. E aí vem a decisão divina pelo dilúvio. Uma espécie de reset para purificar a terra.
Mas, no meio dessa corrupção toda, surge Noé. exato, descrito como justo, íntegro, um homem que andava com Deus, ele encontra favor aos olhos de Deus e recebe aquela tarefa gigantesca, construir a arca. A história da arca e do dilúvio é super conhecida. 40 dias de chuva, as águas cobrindo tudo, a arca flutuando por meses. Uma imagem poderosa de destruição, mas também de preservação da vida. E depois, o recomeço. A pomba, o ramo de oliveira. E o momento chave, a aliança. Fundamental. A aliança de Deus com Noé. E não só com ele, mas com toda a criação. A promessa de nunca mais destruir tudo com água. E o sinal, o arco-íris. É a primeira grande aliança explícita no texto, né? Essa ideia de pacto, de compromisso de Deus vai ser super importante daqui para frente. Totalmente. Mas veja só, logo depois dessa promessa, dessa aliança, vem a Torre de Babel. De novo a fragilidade humana. É verdade. A humanidade toda junta, falando a mesma língua, e decidem construir o quê? Uma cidade e uma torre que chegue até o céu. Para fazerem um nome para si mesmos, né? Para não serem espalhados. O texto interpreta isso como orgulho, autossuficiência, um desafio. E a resposta divina? Confusão. Confusão das línguas, ninguém mais se entende, e o resultado é a dispersão. É uma narrativa sobre limites, sobre a origem da diversidade, segundo essa visão. E é dessa confusão, dessa dispersão, que o foco vai se afunilando. Para uma linhagem específica, a de Sem. Que nos leva até Abrão, que depois vira Abrão. E aí a escala da história muda radicalmente. Sai do universal e foca num cara e na família dele, né? Exatamente. Deus chama Abrão lá em Ur dos Caldeus, depois em Harã, e faz uma promessa. Uma promessa tripla. Terra. Uma terra específica, Canaã. Descendência. Uma grande nação, sendo que ele e Sara não tinham filhos e já eram idosos. E a terceira parte? Abençoar todas as famílias da terra através dele. É algo gigantesco e o chamado é para largar tudo. Família, terra, segurança, tudo baseado só na palavra, na promessa de Deus. É um salto de fé absurdo. E a vida de Abraão é marcada por essa fé. Mas o texto não esconde as falhas dele, né? De jeito nenhum. Ele obedece, vai para Canaã, mas aí tem fome, ele desce para o Egito. E por medo diz que Sara é a irmã dele. O que causa um problemão com o faraó. Exato. A narrativa é bem honesta, mostra as dúvidas, o medo, os erros de Abraão. Mas o fio condutor é a aliança. Deus reafirma essa aliança com ele. No capítulo 15 tem aquele ritual estranho com os animais partidos. Sim, um ritual de aliança da época. E Deus promete de novo, descendentes como as estrelas do céu. E o texto diz algo fundamental. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Essa ideia da fé sendo contada como justiça é muito forte. Vai ecoar bastante depois. Demais. Mas a promessa do filho demora, né? Sara continua estéril, o tempo passa. E aí surge a ideia, talvez um atalho, ter um filho com Agar, a escrava egípcia de Sara. E nasce Ismael. Mas isso, claro, gera um conflito familiar tremendo entre Sara e Agar. Anos depois, Deus aparece de novo, muda os nomes. Abrão vira Abraão, Sarai vira Sara. E institui a circuncisão como sinal físico dessa aliança. E aí sim, promete especificamente um filho através de Sara, Isaque. E a reação deles? Riso de incredulidade, né? Abraão ri, Sara ri escondida depois. Eu, velha desse jeito, e meu senhor também já idoso, mas a promessa era essa. E contra todas as expectativas, Isaque nasce. Um filho da promessa. Mas a fé de Abraão ainda seria testada ao limite, né? O teste supremo. O Monte Moriá, capítulo 22. Deus pede: ofereça em Isaque seu único filho, a quem você ama. Nossa, é de gelar espinha só de ler. É dramático demais. E Abraão obedece. Vai até o fim, prepara tudo, levanta o cutelo. E no último segundo, o anjo impede: não toque no rapaz. E aparece um carneiro preso pelos chifres para ser sacrificado no lugar.
Muitas interpretações dizem que a lição não era sobre sacrifício humano em si, mas sobre a disposição de entregar tudo a Deus, confiando nele acima de qualquer coisa. E a aliança é reafirmada com ainda mais força depois disso. Exatamente. Depois Sara morre, Abraão compra a caverna de Macpela, que vira o túmulo da família, e ele se preocupa com o futuro de Isaac, com a continuidade da promessa. Aí vem aquela história super detalhada da busca por uma esposa para Isaac, lá na Mesopotâmia, entre os parentes. A história de Rebeca, que é apresentada quase como um filme, né? Com o servo de Abraão orando por sinais e tudo acontecendo direitinho, enfatiza muito a providência divina guiando os eventos. E Rebeca se casa com Isaac, mas de novo a dificuldade para ter filhos. Pois é, Rebeca também era estéril. Isaac ora a Deus e ela finalmente concebe gêmeos, Esaú e Jacó. E a briga já começa no ventre. Literalmente. Deus revela a Rebeca 2 nações há no teu ventre. O mais velho servirá ao mais moço, já indicando uma inversão da ordem natural. Nascem os dois. Esaú, o ruivo, peludo, caçador, preferido do pai Isaac. Jacó, mais quieto, caseiro, preferido da mãe Rebeca. A divisão já começa aí, e Esaú, num momento de fome e impulso, vende seu direito de primogenitura para Jacó por um prato de lentilhas, mostrando o quanto ele desprezava isso. E o ápice da tensão vem quando Isaac, já velho e cego, decide dar a bênção principal, a bênção patriarcal, a Esaú. Mas Rebeca ouve e arma todo um plano para que Jacó receba a bênção no lugar do irmão, enganando o pai. É uma cena tensa. Jacó hesita, mas a mãe insiste. Ele se disfarça com pele de cabrito, usa as roupas de Esaú. Isaac, enganado pelo cheiro, pelo toque, abençoa Jacó, dá a ele a primazia, o domínio. Quando Esaú chega, é tarde demais, desespero total e ódio mortal por Jacó. Que retrato cru de família, né? Engano, favoritismo, rivalidade. Muito cru. E por causa disso, Jacó tem que fugir, para não ser morto por Esaú. É enviado para Harã, para a casa do tio Labão, irmão de Rebeca. E na fuga acontece aquele sonho famoso em Betel, a escada ligando céu e terra, anjos subindo e descendo. E Deus no topo, reafirmando a aliança de Abraão e Isaac, agora com Jacó, prometendo estar com ele, trazê-lo de volta. É um momento de graça, né? Mesmo tendo enganado o pai, Deus não o abandona. Jacó segue para Harã e lá, ele vai provar do próprio veneno, né? Vai mesmo. Ele se apaixona por Raquel, a filha mais nova de Labão, trabalha 7 anos por ela. Mas na noite de núpcias, surpresa, Labão entrega Leia, a mais velha. Que golpe! Jacó é obrigado a trabalhar mais 7 anos por Raquel e a rivalidade agora se instala entre as irmãs. As duas competindo pela atenção de Jacó e por filhos. Uma dinâmica familiar complicadíssima de novo. Leia tendo filhos, Raquel estéril por um tempo. Aí entram as servas, Bila e Zilpa. E Jacó vai tendo filhos com as 4. No total, 12 filhos homens, que se tornarão os pais das 12 tribos de Israel e uma filha, Dina. É nesse ambiente tenso que a nação começa a se formar. E Raquel finalmente tem um filho, José. Isso. E depois de 20 anos trabalhando para Labão, sendo meio que explorado, mas também prosperando por sua astúcia e pela bênção de Deus, Jacó decide que é hora de voltar. Foge de Labão, que o persegue, mas Deus intervém em sonho, Labão não faz mal a ele e eles acabam fazendo um pacto ali na fronteira. Mas o grande medo de Jacó não era Labão, era o reencontro com Esaú, 20 anos depois daquele engano. Ele tá apavorado, manda presentes na frente, divide a família em grupos e aí vem aquela noite, sozinho, lutando com um homem misterioso. Uma luta que dura a noite inteira, até o amanhecer. Jacó é ferido na coxa, fica mancando para sempre. Mas ele não larga o oponente. Não te deixarei ir se não me abençoares. E ele recebe uma nova bênção e um novo nome, Israel, aquele que luta com Deus ou Deus luta. Marca uma transformação profunda. Sim, e o encontro com Esaú no dia seguinte é surpreendente.
Em vez de vingança, tem choro, abraço, reconciliação. Parece que a luta com Deus preparou Jacó para esse momento. Mas a vida em Canaã não seria fácil. Logo depois tem o episódio trágico de Dina, a filha de Jacó que é violentada. E a reação dos irmãos Simeão e Levi é de uma violência brutal. Enganam os homens da cidade de Siquém com a desculpa da circuncisão e depois matam todos. Jacó fica horrorizado com o que fizeram. Mostra que a família de Israel ainda tinha um longo caminho, né? Mesmo com a aliança, a violência e o pecado ainda estavam ali. Com certeza. Mas Deus chama Jacó de novo. Manda ele ir para Betel, purificar a casa, se livrar dos ídolos. E lá, Deus reafirma a aliança, o nome Israel, as promessas. É um momento de renovação. No caminho, Raquel morre ao dar à luz o último filho, Benjamim. Uma tristeza no meio da jornada. E o foco da narrativa começa a mudar para um dos filhos. Exato. José. O penúltimo filho, mas o primeiro de Raquel, a esposa amada. E Jacó demonstra um favoritismo claro por ele. A famosa túnica colorida. Isso, o que, claro, desperta uma inveja imensa nos irmãos mais velhos. E para piorar, José tem aqueles sonhos. Os sonhos de grandeza. Os feixes de trigo se curvando, o sol, a lua, as estrelas, indicando que ele reinaria sobre a família. Ele conta os sonhos, talvez com ingenuidade, talvez com um pouco de arrogância. E o ódio dos irmãos só aumenta. Até que um dia, Jacó manda José ver como os irmãos estavam pastoreando longe de casa. E eles veem a chance. Lá vem o sonhador, eles dizem. A primeira ideia é matá-lo. Rúben, o mais velho, tenta evitar. Sugere jogar num poço seco, pensando em salvá-lo depois. Mas na ausência de Rúben, Judá tem outra ideia. Vendem José como escravo para mercadores ismaelitas que estavam passando. E é o que fazem. Vendem o próprio irmão. E para encobrir, matam um cabrito, sujam a túnica de José com sangue e levam para o pai. Jacó acredita que uma fera matou seu filho amado. Entra num luto profundo, inconsolável. Que traição terrível. Uma das passagens mais sombrias. Mas aí entra aquele tema poderoso que já falamos. A providência divina. Mesmo no fundo do poço, literalmente, vendido como escrava no Egito. O texto faz questão de dizer: o Senhor estava com José. Essa frase se repete. É a chave. José é vendido a Potifar, um oficial de Faraó. E ele prospera, ganha a confiança total de seu senhor, vira administrador da casa. Mas aí vem outra provação. A esposa de Potifar tenta seduzi-lo, repetidamente. E José resiste firmemente, por lealdade a Potifar e principalmente por temor a Deus. Como eu poderia cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? Mas ela não aceita a rejeição. Um dia o agarra. Ele foge deixando a capa para trás e ela o acusa falsamente de tentativa de estupro. E lá vai José para a prisão, injustamente. Parece que tudo dá errado de novo, mas o Senhor estava com José, mesmo na prisão. Ele ganha a confiança do carcereiro. E lá na prisão ele encontra o copeiro e o padeiro do faraó, que também tinham sido presos. E ele interpreta os sonhos deles. Previ corretamente. O copeiro seria restaurado a seu posto, o padeiro seria executado. E pede para o copeiro: lembra-te de mim quando tudo estiver bem contigo. Mas o copeiro, uma vez solto e de volta ao palácio, esquece de José. Ele fica mais 2 anos na prisão, esquecido. Puxa vida, que espera longa. Longuíssima. Até que Faraó tem aqueles sonhos estranhos, as 7 vacas gordas devoradas pelas 7 magras, as 7 espigas boas devoradas pelas mirradas. Ninguém no Egito consegue interpretar. E aí o copeiro se lembra: ah, hoje me lembro das minhas ofensas. Tem um jovem hebreu lá na prisão. E chamam José às pressas. Ele ouve os sonhos e, atribuindo a interpretação a Deus, revela o significado. 7 anos de fartura absurda, seguidos por 7 anos de fome terrível. E ele não só interpreta, mas dá a solução.
aconselha a Faraó a nomear um administrador sábio para guardar a comida durante a fartura. Faraó fica tão impressionado com a sabedoria de José que ele atribui ao Espírito de Deus que diz: quem melhor que você mesmo? E de repente, José vira o governador do Egito, o segundo homem no comando. Que virada! Incrível, né? De escravo a prisioneiro a governador. Ele recebe nome egípcio, casa com uma egípcia, tem 2 filhos, Manassés e Efraim, e administra a coleta de grãos nos anos bons. E a fome vem, como previsto, e não só no Egito, mas em toda a região, incluindo Canaã. E aí, o destino coloca os irmãos de José na frente dele de novo. Jacó os envia ao Egito para comprar comida. Os 10 irmãos mais velhos. E eles chegam e se curvam diante de José, o governador, sem a menor ideia de quem ele é, o sonho se cumprindo ali, na frente dele. José os reconhece na hora, mas não se revela. Ele decide testá-los, vê se mudaram. Trata-os com dureza, acusa de serem espiões. Exige que tragam o irmão mais novo, Benjamim, para provar que estão falando a verdade. E mantém Simeão preso como garantia. Eles voltam para Jacó, contam tudo. Jacó reluta muito em deixar Benjamim ir, o único outro filho de Raquel. Mas a fome aperta demais. E Judá assume a responsabilidade. Eu serei fiador por ele. Da minha mão o requererás. Uma mudança notável em Judá. Uma mudança enorme. Eles voltam ao Egito, levam Benjamim, presentes. José se emociona ao ver o irmão mais novo. Convida todos para um banquete em sua casa. Mas o teste final ainda estava por vir. Sim. José manda esconder em sua taça de prata na bagagem de Benjamim. Depois que eles partem, manda o administrador atrás deles, acusando-os de roubo. Encontram a taça com Benjamim. O desespero dos irmãos deve ter sido total. Voltam para a presença de José. E aí vem o discurso de Judá, comovente. Ele explica o amor de Jacó por Benjamim, o risco do pai morrer de tristeza, e se oferece: fique eu, pois, teu servo, em lugar do moço como escravo do meu senhor, e que o moço suba com seus irmãos. Ele se oferece no lugar de Benjamim, o mesmo Judá que sugeriu vender José. Aquilo quebra José. Totalmente. Ele não aguenta mais, manda todos os egípcios saírem e se revela: eu sou José, meu pai ainda vive. O choque, o medo dos irmãos. Mas José os acalma e diz aquela frase central: Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para preservar vida. Vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. É o perdão e a perspectiva da providência divina no seu nível máximo. Ele manda buscar Jacó e toda a família para morar no Egito, na terra de Gossém, para escaparem da fome. Faraó apoia, dá tudo o que precisam. Jacó mal acredita quando ouve que José está vivo, mas vê as carruagens do Egito e se anima. Basta, ainda vive meu filho José, irei o ver antes que eu morra. Deus aparece a Jacó em Berseba, confirma que ele deve ir para o Egito, que a nação cresceria ali. Ele abençoa os filhos de José, Manassés e Efraim, e olha que interessante, ele cruza as mãos, de propósito, para dar a bênção principal da mão direita a Efraim, o mais novo. Exato, José tenta corrigir, mas Jacó insiste. Eu sei, meu filho, eu sei. Mostrando de novo que os planos de Deus às vezes subvertem as expectativas humanas, como a primogenitura. E no leito de morte, Jacó e Israel reúne os 12 filhos e dá bênçãos e profecias individuais para cada um, sobre o futuro das tribos que descenderiam deles. Reafirma a instrução sobre o sepultamento em Canaã e morre. José cumpre a promessa, leva o corpo do pai para Canaã com uma grande comitiva, um funeral de honra. Depois disso, os irmãos ainda ficam com medo. Será que agora José vai se vingar? Mas José os tranquiliza mais uma vez, com aquela mesma perspectiva. Não temais, porventura estou eu em lugar de Deus. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem. Perdão e fé na providência até o fim. José vive até os 110 anos. Vê os bisnetos e, antes de morrer,
faz os israelitas prometerem que levarão os seus ossos do Egito quando Deus os visitar e os tirar de lá. E assim termina Gênesis, com os filhos de Israel no Egito, não na terra prometida ainda, mas com a promessa viva, com a semente da nação plantada e a história de José como um testemunho do cuidado e dos planos de Deus. Uau! Recapitulando rapidamente, Gênesis nos levou da criação ao caos, à aliança com Noé e depois o foco nos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, com todas as suas lutas e fé. E a história extraordinária de José fechando o livro, né? Mostrando essa providência divina de forma muito clara. E os temas que ficam pulsando são esses, né? A soberania de Deus, a fragilidade humana, o tal do pecado, mas também a fé, a obediência. A importância da aliança, esse conceito é central. E os dramas familiares, né? Que mostram o lado humano, com erros, enganos, mas também perdão. E, acima de tudo, essa ideia de que Deus age na história, usando até o mal para o bem. Gênesis realmente lança todas as bases. É, de fato, um livro de começos. Fundações para tudo que vem depois na Bíblia e para muita coisa na nossa cultura. Uma tapeçaria muito rica. E fica talvez uma reflexão pra gente, né? Essa narrativa de Gênesis mostra tantas vezes Deus transformando situações que pareciam perdidas, conflitos, erros humanos, em algo positivo, em cumprimento de promessas. Como na história de José, de forma tão clara. Exato. O que será que essa perspectiva vinda dessas histórias tão antigas sobre origens e propósito divino pode sugerir para nós hoje? Como olhar para as nossas próprias dificuldades, para os nossos erros e os dos outros, à luz dessa possibilidade de um bem maior sendo tecido, mesmo quando a gente não entende o padrão. Como essas ideias de aliança, de providência, ainda podem fazer sentido.